minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhando o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, tivemos até agora grandes lições sobre a oração. Mas o compêndio, assim como o Catecismo, deixou para a parte final a expressão máxima de oração, o Pai Nosso. Assim começamos nessa quarta parte do compêndio, na segunda sessão, a oração do Senhor, e a pergunta 578 trata disto. Qual a origem da oração do Pai Nosso? Origem, como é que nasceu o Pai Nosso? E o compêndio lembra, Jesus ensinou-nos esta oração cristã, que é uma oração insubstituível, o Pai Nosso, um dia, quando os discípulos, vendo-o rezar, os discípulos lhe pediram, ensina-nos a rezar. Interessante. Esta não foi uma iniciativa de Jesus. Claro que muitas vezes ele criava condições para surgir um pedido como este. Mas é importante lembrar o seguinte, os apóstolos eram homens de oração. Sim, eles eram judeus e ao frequentar as sinagogas aos sábados, aprendiam o valor dos salmos, rezavam os salmos e depois eram incentivados a rezar esses salmos em sua vida, a partir deles fazendo as suas orações. É preciso ficar claro, senão poderia parecer que os apóstolos, ao solicitar a Jesus que os ensinasse a rezar, que eles nem soubessem o que é a oração. Sim, os apóstolos eram homens de oração, mas viram Jesus rezar e quiseram aprender a rezar como ele. Aqui que está a particularidade. Queriam rezar como Jesus. Foi o jeito de Jesus rezar, ou a atenção que lhe chamou a atenção, ou a capacidade de concentração, não sei. Alguma coisa despertou. Isso me faz lembrar uma experiência que eu tive uma vez, que tive a oportunidade de concelebrar a missa com o Papa João Paulo II. Eu estava no lado, na capela dele, e a um dado momento, depois da consagração, ele ficou alguns segundos parado em silêncio. Parecia que o mundo poderia cair, que ele estava lá concentrado. E aquilo me despertou a atenção. Como seria interessante se eu aprendesse a rezar como ele? Os apóstolos tinham como modelo, o maior modelo de oração, Jesus. Quiseram então rezar como Jesus. E foi a oportunidade para recebermos um dos grandes dons do Senhor, a oração do Pai Nosso, e vamos depois dedicar alguns programas, os últimos dessa série do compêndio, sobre a oração à luz do Pai Nosso. A tradição litúrgica da Igreja usou sempre o texto de Mateus, porque os três sinópticos falam do Pai Nosso, mas de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, claro, adaptando agora numa linguagem atual. Então, Pai Nosso, ele nasceu de um pedido, e devemos ser gratos aos apóstolos. Há várias perguntas dos apóstolos que fizeram despertar no coração de Cristo o desejo de dar uma resposta adequada, que serve para nós. Bendigamos aos apóstolos e bendigamos a Deus por causa deles, que tiveram essa curiosidade de querer rezar como Jesus. Quando, pois, rezarmos, olhemos para Jesus como os apóstolos. Para que você consiga isto, receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.